E aí, moçada, que prazer enorme tê-los aqui. Toca aí, tamo junto para mais uma aula no capricho, né? Aí, ganhar conhecimento, né? E serem aí os devoradores de química do canal Química com Soró. Que coisa linda, hein? Satisfação estar aqui para iniciar o capítulo de equilíbrio químico. Então, aula de equilíbrio químico. Primeira aula de equilíbrio químico. Vamos ver os conceitos de equilíbrio. Dessa aula é desse capítulo importantíssimo, tá? Chamado equilíbrio químico. Vamos começar com os chamados processos reversíveis, moçada. Vejam, processos reversíveis são processos que ocorrem simultaneamente nos dois sentidos, tá? Eu posso ter processos químicos e processos físicos, né? Então aqui nesse caso aqui, ó, nesse caso nós vamos ter aqui, ó, um processo físico, vejam, uma mudança de estado, né? Uma mudança de estado. Então, água, né? Você tem um sistema fechado, né? Um sistema fechado, onde você tem aqui água no estado líquido, tá? Existe um espaço em cima desse líquido, então ele evapora. Então, aqui eu tenho uma velocidade de evaporação, tá? Ao encostar na tampa, que é uma região mais fria, há a condensação desse vapor d'água, tá? Então, eu tenho a velocidade de evaporação e a velocidade de condensação. Portanto, moçada, isso aqui o que vai acontecer? Vai chegar um determinado instante aonde as velocidades, né? As velocidades chamadas, tá? De velocidades diretas e inversas, né? Então, a velocidade direta é a velocidade que ocorre, tá? No sentido, tá? Da esquerda para a direita. E a velocidade da transformação inversa, que vai ocorrer da direita para a esquerda. Então, vai existir um equilíbrio entre água no estado líquido, água no estado quê? Água no estado gasoso. Veja que não há, né? não há uma reação química, apenas uma mudança de estado físico. Por isso, é um processo reversível, né? É um processo físico reversível, tá? É um processo físico reversível. Muito bem. Muito bem. Desculpa, turma. E aí nós temos aqui agora um processo químico reversível. Trata-se de uma reação química, né? Trata-se de uma reação química. Então, um processo reversível, né? Isto é, ocorre em ambos os sentidos. Então, reações reversíveis se tratando de um processo químico. Então, vejam que, por ser uma reação, né, nós temos a formação de uma nova substância a partir da substância reagente, tá? Então, eu tenho a velocidade direta e a velocidade o quê? Inversa. Lembrando que da aula de mecanismo, né? Lembrando lá da nossa aula de mecanismo, que a velocidade das reações, tá? A velocidade das reações, tá? A velocidade das reações, a velocidade da reação, tá? Então, direta, é diretamente proporcional à concentração do reagente, no caso NO2, elevado, N2O4, né? Perdões, N2O4, elevado ao seu respectivo coeficiente. A velocidade da inversa vai ser K, concentração de quem? De NO2 elevado ao seu respectivo coeficiente. Então, eu tenho a velocidade da reação direta e eu tenho a velocidade da reação inversa. E olha que coisa interessantíssima, moçada. Olha só que coisa interessantíssima. As propriedades do equilíbrio. Então, vejam, as propriedades do equilíbrio. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as propriedades do equilíbrio. Então, imagine o seguinte. Eu tenho aqui o tempo em segundos, eu tenho N2O4, que é um gás incolor, e tenho NO2, que é um gás castanho, tá? Então, você imagine que eu tenho inicialmente, no tempo zero, tá? No tempo zero, eu tenho aqui, no meu tempo zero, eu tenho apenas N2O4, né? Porque a gente sempre vai estudar a reação direta. Então, imagine que eu tenho aqui 0,0, tá? 1, né? Mol por litro de N2O4. Veja que o recipiente inicialmente ele é
incolor. Vejam, o recipiente só tem o aspecto incolor. Não tenho quem? Não tenho NO2, porque a reação ainda não se iniciou. Então aqui eu tenho 0. Tá? Vamos supor que agora eu tenha 0,070, né? 0,07 mol por litro de N2O4. Vejam, houve um consumo daqui para cá. Houve um consumo de quanto? Mas 0,03. Houve um consumo de 0,03, tá? 0,03, tá? Um consumo de 0,03. Fechou? Muito bem, tá? Ora, se a proporção, né, se a proporção é de quanto? De 1 para 2, se a proporção aqui é de 1 para 2, vejam. Se a proporção aqui é de 1 para 2, tá? Então nós temos aqui 1 mol de N2O4, vai formar 2 mols de NO2. Olha, se houve um consumo de 0,03, então vai ter a formação de quanto aqui, moçada? De 0,06 mol por litro, né? De NO2. Percebam que aqui dentro o sistema já vai aparecer aí, né? Já vai aparecer lá dentro uma cor castanho, né? Uma corzinha, um castanho claro já começa a aparecer, tá? Muito bem. Agora você imagina o seguinte, no tempo, né? No tempo 40, tá? Vamos ver aqui agora no tempo 40. No tempo 40, tá? Eu vou ter agora 0,050 0,05 mol por litro. Então aqui houve um consumo de mais quanto? 0,02. Então aqui aumenta mais quanto? 0,04. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 2. Tá? A proporção é de 1 para 2. Portanto, se aqui houve um consumo de 0,02, como já tinha 0,06 e vai aumentar mais 0,04, então aqui você vai ter 0,100 mol por litro. Veja que a cor castanha já começa o quê? A cor castanha já começa a predominar, né? A cor castanha já começa a ter um predomínio, um castanho já mais intenso aparece dentro do recipiente, tá? Vamos supor que agora no tempo 60, veja que a cor, né? O castanho já vai ficando mais intenso, tá? Imagine que agora eu tenha, tá? Vamos lá, que agora eu tenha aqui 0,040 mol por litro de N2O4. Então aqui vai formar mais quanto? Houve mais um consumo de quanto aqui, turma? De 0,01. Aqui aumenta mais quanto? 0,02. Então 0,120 mol por litro. Que beleza, hein? Agora no tempo 80. Olha lá, no tempo 80, tá? Olha lá, 0,040 mol por litro. Continua tendo quanto? 0,120 mol por litro. Ah, lá no tempo 100, moçada, lá no tempo 100, ó, imagina lá no tempo 100, eu tenho 0,040 mol por litro. Quanto eu vou ter? 0,120 mol por litro de NO2. Veja que a cor castanho mais intenso já está predominando no estado final. Então vejam, o que aconteceu a partir do tempo 60? A partir do tempo 60, as concentrações permaneceram constantes. As concentrações permaneceram constantes. Então veja que o estado final já apresenta uma cor castanho mais intenso. Legal, né? E isso só vai ocorrer dentro de um sistema fechado. Dentro de um sistema fechado. E as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio. Tá? Então, dentro do sistema fechado, de maneira espontânea, tá? Certo? A partir de um determinado tempo, as concentrações permanecem constantes, porque as velocidades direta e inversa se igualaram. Claro, as velocidades direta e inversa se igualaram. Então, chamo de equilíbrio químico um fenômeno que ocorre em reações reversíveis, dentro de um sistema fechado, né, de maneira espontânea, aonde a partir de um determinado tempo, as concentrações permanecem
constantes, porque as velocidades direta e inversa se igualaram. Vejam que coisa interessantíssima, moçada. Vejam que coisa interessantíssima. Essa tabela expressa aqui, ó, em termos de velocidade. Vejam que nessa parte aqui da lousa, eu estou mostrando para vocês que à medida que o tempo vai passando, né? À medida que o tempo vai passando, a velocidade direta vai o quê? Vai diminuindo, né? Porque as concentrações vão sendo o quê? A concentração dos reagentes vai sendo consumida. Então, o tempo vai passando e a velocidade vai diminuindo porque as concentrações vão diminuindo, porque os reagentes vão sendo consumidos. Tá? Em compensação, o que acontece do lado dos produtos? À medida que o tempo vai aumentando, a velocidade vai aumentando, porque as concentrações vão aumentando, a concentração do produto vai aumentando. Olha que coisa linda. Então, eu posso mostrar o que para vocês? Eu posso mostrar que num gráfico, tá? Em um gráfico, deixa eu colocar aqui o gráfico de velocidade, tá? Para ficar mais num gráfico onde eu tenho a velocidade em função do tempo, né? A velocidade em função do tempo, a velocidade da reação direta, ela vai diminuindo, ó. A velocidade da reação direta vai diminuindo, a da inversa vai aumentando, partindo do zero, percebam? Então vai chegar um determinado tempo aonde um tempo telinha, aonde a velocidade direta se iguala à velocidade inversa. Que coisa linda, hein, professor? Que coisa linda, que conceito, conceito lindo. Estou aprendendo essa matéria tranquila. Então, eu mostro para vocês que, vejam, à medida que a concentração dos reagentes vai diminuindo, a dos produtos vai aumentando. Com isso, você tem aqui a ideia de que as velocidades, De que as velocidades a direta vai diminuindo, porque a concentração dos reagentes vai diminuindo, enquanto a velocidade da inversa vai aumentando, porque as concentrações dos produtos vão aumentando. Legal, né? Graficamente eu tenho isso aqui, ó, a minha tabela, né? A minha tabela está mostrando, ó, o gráfico da minha tabela mostra, deixa eu ajeitar aqui para vocês, tá? Olha lá. O gráfico mostra, tá? Que à medida o quê? Que à medida que a concentração vai o quê? Vai diminuindo, né? A concentração dos reagentes vão diminuindo, tá? Diminuindo. A partir de quanto? Ó, eu saí da onde? A partir do 0,100, né? Ó, certo? A concentração vai diminuindo até se manter o quê? Constante no tempo que se inicia o equilíbrio. Então, 60 é o tempo que se inicia o equilíbrio. Então, o equilíbrio se inicia em 60 segundos. Então, à medida que a concentração vai o quê? Vai diminuindo, né? Vai diminuindo, certo? Vai diminuindo até o quê? Se estabilizar aí em zero quanto? Em 0,40, coisa linda. A concentração do NO2, a partir do zero, ela vai aumentando até ficar estável em 0,120 no mesmo tempo. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho mais produto que reagente, né? Eu posso ter um gráfico, tá? Onde eu mostro para vocês que eu tenho mais, né? Eu posso ter uma situação onde eu tenho aqui, ó, onde eu tenho mais reagente que produto. E eu posso ter um gráfico onde eu tenho a concentração de reagente igual a de quem, turma? Igual a de produtos. Agora, o que é importante é que obrigatoriamente as concentrações permaneçam constantes. Então eu tenho essas três situações do quê? Essas três situações de equilíbrio. Coisa linda, hein? Coisa linda. Então vejam. Outro detalhe, eu tenho uma classificação, né? Eu tenho equilíbrios homogêneos e equilíbrios heterogêneos. Quer dizer, equilíbrios que estão em uma única fase são chamados equilíbrios homogêneos, né? Homogêneos, enquanto equilíbrios que apresentam mais de uma fase são chamados de equilíbrios heterogêneos, né, moçada? Equilíbrios heterogêneos. Legal? Tá? Então, esta é a ideia dessa aula de quem? Dessa aula de equilíbrio.
tá? Sempre um detalhe importante é quando vocês tiverem, né? Quando vocês tiverem uma situação de equilíbrio, tá? Deixa eu colocar um pouquinho aqui para vocês, ó. Nessa situação de equilíbrio, percebam que neste gráfico, nesse exercício aqui, vocês vão perceber nitidamente que o produto Y aqui, ó, o produto Y, tá? O produto Y é a água, enquanto o produto X é o N2. Vejam que saem do zero, são produtos. Enquanto os reagentes aqui, N2H4 igual a quem? NO2. E por que eu tenho uma reta só? Porque eles estão na mesma proporção. Vejam, eles estão na mesma proporção. Por isso que eu tenho um gráfico só para os dois, porque eles estão na mesma proporção. Enquanto para a água e nitrogênio, que são produtos partindo do zero, a quantidade de água formada é maior que a quantidade de quem? Nitrogênio. Portanto, a curva é mais alta no mesmo instante. Veja que no instante T3, veja que no instante T6, né? Perdão, aqui, ó, no instante T6 é onde se inicia quem? É onde se inicia o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio se inicia exatamente aqui, ó, né? No tempo T6, ó. É onde as concentrações permanecem o quê? Permanecem constantes. Então, esse exercício é um exercício bem legal para vocês guardarem, né, um gráfico de equilíbrio. Legal, moçada? Então, guardem aí esses conceitos de equilíbrio que são importantíssimos. Valeu? É isso aí, moçada. Aquela vontade de aprender e guardar os conceitos, não é? Para pulverizar os exercícios dos grandes vestibulares. Legal? Então, até a próxima.